lugares sagrados. Quando os primeiros cruzados chegaram para tomar Jerusalém no século XI, eles levavam a cruz na batalha contra os seus inimigos, e eles se sentiam fortalecidos pelo que eles acreditavam ser a verdadeira cruz. Em toda a margem do Rio Jordão, eles construíram uma rede de castelos em seus esforços para proteger a Terra Santa dos invasores mouros. Os cavaleiros das cruzadas trouxeram fragmentos da verdadeira cruz para o castelo de Belvoir, antes deles marcharem para se encontrarem com os invasores além do lago da Galileia. Ali, sob os chifres de Hatim, uma terrível batalha foi travada em 1187, quando Saladin, general das forças mouras invasoras, derrotou a armada cristã sob o comando do bispo de Acre, que entrou em batalha carregando a cruz verdadeira. Relato mouro da batalha. A cavalaria investiu, parecendo ondas e ondas por entre as brumas flutuantes de uma miragem, e os tormentos da sede com o fogo e o vento e a ansiedade em seus corações. Aqueles cachorros colocavam suas línguas secas para fora e uivavam sob o brilho do sol. Eles ansiavam encontrar água, mas diante deles se descortinava o inferno com suas chamas. Um calor intolerável os atingiu. A cruz verdadeira foi queimada, perdida para sempre. O bem mais precioso da cristandade havia sido reduzido a cinzas. Mas, se Tid estiver certo, parte do achado de Helena ainda existia ali em seu palácio. Desde 326, o Títulus permaneceu escondido até ser redescoberto em 1492, atrás do afresco de Helena em sua própria capela. Estava escondido em um cofre atrás dessa pedra. A redescoberta do Títulus causou um enorme interesse. Foi o grande Michelangelo que inspecionou a inscrição, e dali fez seu próprio crucifixo de madeira que reproduz a misteriosa escrita espelhada. E El Greco também pintou a escrita da placa. E este é o mesmo pedaço de madeira que Carsten Peter Tid pôde seguir desde o Gólgota, o lugar da crucificação. Ainda se pode discernir as palavras em grego e latim e um pouco de hebraico. E também há traços do que poderiam ser pigmentos brancos e vermelhos, as cores que os romanos usavam para colorir estas placas. A madeira foi identificada como sendo de nogueira, muito comum nos tempos romanos, e encontrada por todo o Mediterrâneo. E foi uma placa de madeira assim que Pôncio Pilatos ordenou que fosse colocada na cruz de Jesus há 2000 anos, escarnecendo dele por se proclamar rei dos judeus. E é para Pilatos que Carsten Tid retorna para sua evidência final. Esta é a única pedra encontrada com o nome de Pilatos. Tid observou que o estilo das letras aqui é o mesmo daquele do Títulus, um estilo que cairia em desuso depois do século I. Então, Tid acredita que a inscrição na placa não poderia ter sido escrita depois da época da crucificação de Cristo. Estou completamente convencido de que o Títulus é a verdadeira placa de inscrição da cruz de Jesus. Não é preciso dizer que não se trata de uma equação matemática. Não se pode provar isso assim como se prova que 2 e 2 são 4. Não podemos fazer isso, mas também não se pode fazer isso com outras coisas da antiguidade. Não sabemos se Alexandre o Grande desatou o nó górdio ou se César chegou a cruzar o Rubicon, mas dentro de um certo grau de certeza ou incerteza, estou convencido de que o Títulus é muito provavelmente a placa que estava acima da cabeça de Cristo na cruz. Qualquer que seja a verdade sobre as origens desse pequeno pedaço de madeira contendo a inscrição de algumas das palavras mais poderosas dos evangelhos, e qualquer que seja a verdade das análises do professor Tid, não há dúvida nenhuma de que Constantino e sua mãe mudaram para sempre o curso da humanidade. Pois foram eles que espalharam o símbolo ao redor do mundo conhecido.
E foram eles que tornaram uma execução numa parte obscura do Império Romano a imagem central da redenção cristã. Uma coisa que Castantide mostrou foi que isso não era, como todos presumiam, uma falsificação medieval. E isso acabou forçando as pessoas a perguntarem o que é isso? E essa pergunta não havia sido feita em muitos séculos, e isso é a coisa mais maravilhosa em seu trabalho. Não que ele tenha conseguido chegar a uma resposta absolutamente sem controvérsias, capaz de satisfazer a todos, porque como ele poderia conseguir alguma resposta sobre um objeto desses? Mas ele fez com que as pessoas começassem a levantar perguntas. O que seria essa peça de madeira? De onde ela teria vindo? E isso é que torna este um achado tão maravilhoso. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Sem uma prova científica de datação, a autenticidade do Títulos não pode ser conclusiva. Entretanto, depois das investigações do professor Tidd, o Vaticano indicou uma comissão para analisar o Títulos de Santa Croce.